o Evangelho dos Romanos. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou até tenha ouvido falar de outra forma sobre o Evangelho dos Romanos. Seria o Evangelho dos Romanos um segundo evangelho? Não é o evangelho que nós conhecemos, que se apresenta na estrutura da Bíblia, numa segunda seção da Bíblia, onde aparece ali Mateus, Marcos, Lucas e João, incluindo ainda também o evangelho de Paulo. Que é isso, professor? É mesmo? Sim, o apóstolo Paulo também tinha o próprio evangelho. E lembrando que quem quiser adquirir o nosso conteúdo, é só entrar em contato com a gente, beleza? Vamos lá, minha gente. O Evangelho de Roma, José Alessandro Neves Aquino, tenho como texto base para entendermos e compreendermos o Evangelho de Roma como um projeto propagandístico de enaltecimento, fortalecimento, uma sociopolítica voltada à intervenção romana e à acomodação ideológica dos judeus e gregos ao domínio de Roma. Não poderia deixar de abrir esta aula trazendo aqui o Evangelho de Paulo, né? O Evangelho de Paulo num formato de epístola, cartas, nós leremos isso mais adiante, quando ele diz que haverá um dia em que Deus irá de julgar os homens. Cryptatom anthropon, katato evangelion mudia Cristo Iesu. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele, ao escrever uma epístola, deixa muito claro que o que ele traz como enunciado de um reino de Deus, ou basileus tuteu, é o seu evangelho. Vamos lá. A ideia de que o evangelho pode ser interpretado como diegese do Império Romano, dos atos, das efetualidades que foram projetadas pelos imperadores romanos, parte da noção de que ele não apenas se insere no contexto sociopolítico romano, mas também dialoga, ressignifica e, em alguns aspectos, subverte a narrativa imperial. Então, é importante nós entendermos isto aqui. E por quê? Porque o que predomina até o segundo século não é a exegese, não é o alegorismo, e sim a diegese. Antes do domínio do Império Romano no primeiro século, todos os autores, sem exceção, de Sêneca, Cícero, Teocídides, Aristóteles, Plutarco, o próprio Flávio Joséfo e Filo de Alexandria, já tinham compreendido o giro mitográfico em A República de Platão, no diálogo de Sócrates com Adimanto, na busca pela compreensão do que representa a mitografia, como forma de representar por meio da diegese os atos dos heróis. Como criar narrativa e revesti-la do sobrenatural, do espiritual e do divino, para poder fazer intervenção e acomodação. Então, primeiro, interpretar os documentos do Novo Testamento como um projeto propagandístico não é um absurdo. É justamente uma posição honesta, metodológica, entende? Justamente envolvendo a natureza do próprio evangelho. Fora disso, é teologia. Fora disso, é crença ou ideologia. Porque era assim que faziam os escritores. Então, primeiro, não há absurdo algum em sustentar a hipótese ou a tese, a teoria, de que os evangelhos são propagandas, sim, romanas, e nós vamos defender isto hoje. E vamos nos inserir e nos oferecer ao debate com qualquer um nesse país ou fora, para mostrar
que essa hipótese ela faz parte de uma linha de interpretação que busca conexões entre os relatos evangélicos, ou seja, dos evangelhos, e os eventos históricos do século I, especialmente na relação entre o cristianismo primitivo e o próprio Império Romano, que os próprios escritores defensores do Jesus histórico, unanimemente, defendem que os evangelhos são propaganda, são pró-romanos.